Olá a todos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Outro Lado. Eu sou o Pastor Rivaldo e estou feliz em te receber aqui em mais este vídeo. Fique até o final e você vai receber uma palavra de Deus muito poderosa da parte do Senhor Jesus Cristo. Se gostar, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, se inscreva caso ainda não for inscrito, ativando o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos novos que nós lançarmos aqui no canal. Vamos para a vinheta. Meus amados, que o Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje eu estou aqui muito feliz por saber que estamos em mais um momento de meditação com a palavra do Senhor. Eu quero trazer uma mensagem poderosa que o Senhor colocou ao meu coração, estar ministrando juntamente aqui com você neste momento. O texto a qual quero fazer menção é no livro do Apocalipse, no capítulo de número 1. E eu quero trazer a reflexão sendo: encontrando graça em meio à dificuldade. Uma coisa que nós temos em comum é que todos enfrentamos dias difíceis, e hoje o Senhor vai falar poderosamente com você. Vamos ao texto da Bíblia. Apocalipse capítulo 1, verso de número 1, o texto nos diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas em que breve devem acontecer, e que ele, enviando por um intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Verso de número 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e é pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém, meus queridos? Este é o texto base da nossa meditação de hoje. E também quero convidar você a estarmos em uma oração com o Senhor Jesus neste momento. Vamos orar. Senhor, o Senhor é o Deus que sabe de todas as coisas. Meu Pai, este momento eu dedico totalmente ao Senhor, meu Pai. Que o Senhor possa estar falando com essas pessoas que me ouvem. Que o Senhor possa, meu Pai, estar falando comigo mesmo enquanto eu ministro essa palavra. Que seja o seu Santo Espírito que vai lá na casa dessas pessoas, nesse lugar que elas estão. Meu Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações de uma forma tão extraordinária, que nós de fato possamos achar graça nesses momentos tão terríveis e dificultuosos em nossas vidas. Meu Pai, que o Senhor possa nos trazer a sua alegria, que o Senhor possa soprar o seu Espírito e nos preparar para uma mensagem extraordinária da tua parte, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, este texto a qual eu fiz menção aqui agora com os irmãos, ele é um texto que particularmente ele me traz uma profunda reflexão. Eu digo que todo o livro da Bíblia, em especial, porque na verdade toda a escrita carrega uma parte do autor dentro dela, mas quando a gente fala do texto bíblico, nós estamos nos referindo a um autor que foi impulsionado e que foi também inspirado pelo próprio Espírito Santo. E quando João, ele sendo o autor do texto da revelação do Apocalipse, ele escreve esse texto, ele traz consigo uma riqueza muito grande em questão de sentimentos. Se nós olharmos para também escrita que João faz
a respeito da biografia de Jesus Cristo no Evangelho segundo escreveu João, você vai ver que cerca de 80% do que João escreve no Evangelho é diferente dos seus demais companheiros de escrita, sendo Mateus, Marcos e Lucas. João ele vai trazer uma porcentagem maior em exclusividade na sua escrita, porque de fato João enxergava Jesus de uma forma diferente. João enxergava Jesus de uma forma que só ele poderia entender. E isso fica comprovado porque, enquanto nos evangelhos, nas escritas dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas vão escrever um princípio de história, sendo Lucas trazendo essa origem de Jesus Cristo, quando Maria concebeu do Espírito Santo, sendo Marcos falando a respeito de João Batista, e Mateus que fala de Abraão e de Davi, logo no primeiro verso da sua escrita, eles trazem a origem da história de Jesus Cristo por essas menções que eu acabei de fazer. Mas João é o único que vai além de qualquer data conhecida pelo homem. Repare que Lucas levou-nos a data de Maria quando foi visitada pelo Espírito Santo. Marcos nos leva a data que João Batista começou a anunciar. Mateus leva-nos a data quando Davi era rei e quando Abraão recebeu a promessa. Mas João não. João ele vai dizer, no princípio de tudo, toda a história, a origem de todas as coisas. Primeiro, no princípio ele é o Verbo. No princípio ele é o Verbo e o Verbo estava com Deus. O que João está dizendo é, a primeira história de todas é a história de Jesus Cristo. João coloca Jesus como o primeiro acontecimento, como a primeira história. E foi com esse Jesus que João ele tem o seu primeiro contato, a tal forma que, por mais que nós gostemos de nos lembrar de Pedro dentro do barco, quando Jesus o convida a lançar as redes novamente, e ali acontece a pesca maravilhosa, nós ignoramos muitas vezes que João também estava no cenário, porém em um outro barco, aonde todos estavam consertando as redes. E é interessante porque, depois de uma noite ruim de pesca para todos, se eles ainda estavam consertando redes, é porque estavam dispostos a tentar novamente. E esse é um ponto que chama a atenção de Jesus. Alguém que, porventura, não conquistou nada, mas mesmo assim está tentando. Alguém que ainda não conseguiu triunfo, mas mesmo assim está continuamente tentando de novo. E quando Jesus faz o convite para seguirem ele, eles seguem Jesus e João vai junto. Imagine comigo João vendo Jesus curando cegos, paralíticos e tantos outros milagres. E João olhando e dizendo, nossa, como eu gostaria de ser como esse homem. Até que um dia o próprio Jesus abre a boca e diz, em meu nome farão coisas ainda maiores que essa. Em outras palavras, João agora tem a oportunidade de viver aquilo que Jesus já havia passado e ensinado para eles outrora. E quando agora, em Atos, bem no primeiro capítulo, logo no início da história, o texto está dizendo que depois de Jesus ensinar, depois de Jesus ter passado pela morte no Calvário, depois de Jesus ter ressuscitado e trazido novamente uma esperança aos seus discípulos que pensavam, o nosso mestre morreu, agora João está observando Jesus ser levado aos céus. E dois varões se colocam diante daqueles discípulos e diz, olha, por que estão olhando de forma tão fita aos céus? Esse Jesus que sobe também é o mesmo que um dia virá. Só que agora João já não tem mais essa companhia de Jesus de forma física. João começa a receber as notícias que Pedro e os demais discípulos foram mortos em amor ao Evangelho. João começa a receber as notícias que as igrejas das 7 igrejas da Ásia Menor começam a sofrer aflições e muitos homens e mulheres de Deus estão morrendo em favor da fé que carregam. E agora João está sendo levado a uma prisão chamada Patmos. Ele já não tem a companhia física de Jesus.
não tem a companhia dos discípulos, seus colegas de evangelização. João já não tem mais a companhia dos seus discípulos e agora sozinho ele está dentro de uma prisão que quem entrava lá já entrava dizendo: aqui é o ponto final da minha história. O momento da dificuldade. O momento que a gente olha para o céu e se pergunta: Deus, mas eu vivi tanta história já. Eu já orei tantas vezes, eu já jejuei tantas vezes, já fiz tantas coisas a seu favor. E por que que eu não consigo mais ter um descanso? Por que que eu não sinto que eu estou vivendo uma coisa boa na minha vida? Parece que tudo é difícil. Parece que tudo se tornou complicado. O momento da dificuldade, ele começa a nos cegar. É o momento que nós olhamos para o céu e começamos a questionar: será que Deus ainda é comigo? Só que é dentro de Patmos que João tem a maior revelação do seu ministério, do seu chamado. É por isso que eu quero dizer algo muito poderoso sobre a sua vida. O cenário mais improvável é aonde vai nascer o seu milagre mais extraordinário. Porque Jesus às vezes permite o cenário do impossível chegar para mostrar para você que Ele é o Deus do impossível. Jesus muitas vezes permite o cenário parecer de porta fechada para mostrar para você que Ele é o Deus das causas perdidas. E é dentro de Patmos que Jesus visita João mais uma vez, trazendo a revelação de todas as revelações. E é muito crucial entender isso, porque João termina a escrita do seu evangelho, aliás, do evangelho de Jesus, a qual ele escreve, dizendo que se fosse escrever tudo que Jesus fez, o mundo não suportaria a quantidade de livros. Sabe o que João está dizendo com isso? Ele está dizendo: eu já falei que ele é o primeiro, mas agora eu estou dizendo também que ele é o último. Nada vem antes dele, ninguém vai vir depois. E quando Jesus o visita, quando Jesus recebe João, ou melhor, Jesus vai até Patmos para falar com João, e acontece o texto que eu li aqui no Apocalipse, capítulo de número 1, Jesus vai olhar para ele e vai dizer: eu sou o Alfa e o Ômega, sou o princípio e o fim. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando ele foi se comunicar com João, Jesus estava dizendo: João, eu sou aquele que você pregou, eu sou aquele que você anunciou. João, não importa se você está em uma prisão, eu sei quem você é e você muito bem sabe quem eu sou. Jesus se apresenta para João da forma que João apresentava Jesus. Deixa eu trazer algo de Deus para a sua vida. Jesus sabe se comunicar com você da mesma forma que você sabe se comunicar com Jesus. É por isso que você tem que gastar o seu tempo orando, tem que gastar seu tempo falando com Deus. Porque quando Deus for se comunicar com você, vai ser nessa mesma intensidade. Talvez você esteja entrando dentro de um Patmos e questionando: Senhor, por que eu tenho que estar dentro dessa prisão? Mas o Senhor Jesus está dizendo para você: independente da dificuldade, a minha graça ainda é capaz de te alcançar. Independente da dificuldade, a minha graça ainda chega até onde você está. É por isso que Ele está te visitando agora. É por isso que Ele está trazendo esperança aí dentro do seu coração agora. Porque Jesus é a graça ilimitada que chega no momento da sua dificuldade para trazer refrigério para dentro do seu coração. Ainda que dentro de uma prisão de Patmos você chegue, lá dentro Jesus vai trazer nova história e novas conquistas para você. Entenda isso de uma vez por todas. Jesus não é só porque você não está sentindo Deus às vezes que significa que Deus virou as costas. Deus não depende de um sentimento humano para poder se manifestar. Tem momentos que você não tem força para orar, não tem força para falar com Deus, mas mesmo assim Ele está do teu lado, observando o que você está enfrentando na sua vida. Jesus não é um Jesus que se limita apenas nos momentos bons. Ele entra no deserto também junto com você. E para finalizar, no texto do Apocalipse, capítulo de número 4, se você tiver com a sua Bíblia e quiser acompanhar, o primeiro verso diz: e depois dessas coisas olhei, e eis que não vi somente, mas uma porta aberta no céu.
Patmos poderia ser o lugar de prisão, aonde todas as portas terrenas se fecham. Mas quando tudo aqui embaixo se fechar, Jesus vai abrir uma porta em cima para mudar a sua vida. E sabe o que diz o texto ainda? Como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar: sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Quando Patmos chegou na sua vida dizendo que era ponto final, Jesus te visita agora para dizer que a tua história ainda tem uma continuação. Tem novidade de Deus te alcançando neste momento. É por isso que você não pode desistir. Independente do cenário de dificuldade, saiba que a graça está te alcançando. Que Deus possa te abençoar grandiosamente. Que essa palavra possa mexer com você e te lembrar que você ainda tem uma segunda chance. Que Deus possa visitar a sua família. Fale aí nos comentários se tem alguém que você quer apresentar em oração. Se você quer também uma oração por algum propósito em específico, nós juntos iremos lutar por esta causa. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, assim essa palavra pode alcançar mais vidas. Deixe o seu like para apoiar o crescimento desse canal e assim essa evangelização diária possa alcançar mais gente. E que também você possa se inscrever, ativando o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos novos. Do outro lado da sua história. E eu tenho certeza que Jesus vai revelar esse outro lado para você. Deus te abençoe.